Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos através do Zoom. Independente da distância, nós podemos nos ver e escutar a voz um do outro e estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade. Vivemos num ano realmente singular. Pedimos que o Senhor continue nos dirigindo. Sabemos que o Senhor dirige um povo e não um indivíduo aqui ou ali. E nós queremos que nós fazemos parte desse povo e queremos continuar fazendo rumo à Canaã Celestial. Que a Tua graça esteja sobre nós e que o Senhor nos dê espírito de entendimento para compreendermos o que o Senhor tem preparado para nós nesses últimos dias. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu queria, nessa tarde, compartilhar com vocês a mesma coisa que eu compartilhei com o mundo inteiro, basicamente, hoje de manhã. Eu fiz a primeira parte do serviço no Arkansas, através do Zoom, e eu compartilhei essa mesma mensagem que eu vou compartilhar com vocês, basicamente baseada na história de Cornélio. Nós estamos estudando a escola sabatina lá, a história de Cornélio, a conversão de Cornélio, e hoje era o meu dia de fazer e basicamente o capítulo e as páginas que eu iria apresentar, eu creio que fala muito ao momento em que nós estamos vivendo. Então, eu queria convidá-los para abrir a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, verso 44. Atos, capítulo 10, verso 44. A Bíblia diz, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, uma das coisas que nós sabemos, deveríamos saber, é que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele está diretamente conectado com a palavra de Deus. Notem no verso 44 que diz que ao ouvirem a palavra, a todos que estavam lá, ao ouvirem a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo. Nós sabemos que em Deuteronômio capítulo 32, a Bíblia diz que a minha doutrina goteje como a chuva e a minha palavra destile como o orvalho. Nós sabemos que a chuva serôdia é uma mensagem. Essa mensagem, ela representa nas Escrituras a chuva caindo, o Espírito sendo derramado sobre o povo. Na verdade, a própria Bíblia diz em Romanos capítulo 10, se vocês abram comigo lá em Romanos capítulo 10, rapidamente. Um verso bem conhecido de todos nós. Ali diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vem através da palavra de Deus, né? Então, em verso 18 diz, mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Então, por duas vezes na história dessa terra, pelo menos, o evangelho, a palavra, a mensagem foi até os confins da terra, por toda a terra. Primeira vez na história de Pedro aqui, né, da igreja primitiva de Paulo, o evangelho foi levado a todos os cantos da terra. E nós sabemos que na história do começo desse movimento adventista, milerita, nos anos de 1840, 44, a mensagem também foi levada a todas as estações missionárias conhecidas na época. A mensagem também percorreu toda a terra. Claro que nós poderíamos olhar outras histórias, como na época de Noé, provavelmente a mensagem de Noé também foi a todos os habitantes da terra na época. Mas o ponto aqui é que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela
através da palavra de Deus. Então, Pedro, para aqueles que não lembram, Pedro, ele foi comissionado por Deus para ir ter um encontro com Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentio a se converter na história da igreja primitiva. Só que antes de Pedro poder dar esse testemunho, essa mensagem poderosa para Cornélio, e a ponto de que o Espírito de Deus caiu sobre os gentios, impressionando os judeus, Deus teve que fazer algo interessante, um trabalho de preparação. Notem em Atos capítulo 10, se vocês voltarem comigo no capítulo 10, e no verso 22 nós temos o trabalho que Deus teve que fazer antes desse encontro acontecer entre Pedro e Cornélio e a sua casa, a sua família. Atos capítulo 10, verso 22. A Bíblia diz, e eles disseram Cornélio, o centurião, lembramos que Cornélio era um centurião dos romanos, ele era, se você olha no começo do capítulo, diz que ele era centurião da corte chamada italiana. Então, ele é um símbolo dos gentios ou daqueles que estão ainda em Babilônia, os italianos ou aqueles que estão no catolicismo, um símbolo daqueles que estão no protestantismo apostatado e no espiritualismo, Edom, Moabe, os filhos dos chefes de Amon, como você queira rotular esse grupo de pessoas, de gentios. Mas notem que Cornélio, ele era um homem justo e temente a Deus. Então veja que fora dos muros de Sião, nós temos nessas organizações apostatadas, como a Bíblia descreve Babilônia, nós temos homens justos, homens que temem a Deus. Ok? E Cornélio era um desses. Veja, e que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus. Foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, Cornélio ele era justo e temente a Deus. E Deus viu nesse homem um potencial e Deus manda um anjo a Cornélio. Veja que Deus manda anjos nos nossos dias também. Isso me lembra Apocalipse capítulo 14. E vi voando um anjo no meio do céu que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Então nós temos as 3 mensagens angélicas a ser proclamada também. Deus envia anjos para nós também nos dias de hoje. Na verdade, quando nós vemos nas Escrituras Deus enviando anjos, basicamente ele tem um propósito, ele tem o propósito de dar uma mensagem. O anjo é um mensageiro. E essa mensagem, a maioria das vezes está ligada a uma mensagem profética. Olhem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. Eu dou 2 exemplos para vocês, porque isso é algo bem conhecido e entendido por todos nós. Apocalipse, capítulo 1, no verso 1. Nos fala que Deus envia esse anjo para dar uma mensagem a João, a sua igreja. Apocalipse 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então Deus envia anjos, mensageiros, para levar a sua mensagem ao povo. Da mesma forma, ele usou um anjo para enviar uma mensagem a Cornélio, que representa os gentios. Deus envia anjos hoje na forma de mensagens, as 3 mensagens angélicas também para avisar o mundo do juízo vindouro, ou do juízo que está por vir. Um outro exemplo no livro de Daniel, abram comigo em Daniel, capítulo 9. Nós vemos claramente esse princípio revelado também. Daniel capítulo 9, começando aqui no verso 23. Aqui nós temos o anjo Gabriel conversando com Daniel. Verso 23, Daniel 9, 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão.
Então, notem que o anjo aqui, mais uma vez, assim como no livro de Apocalipse, ele é enviado para mostrar ao servo de Deus as coisas que ainda não aconteceram, ou para mostrar a palavra ou entender a visão. A visão é, obviamente, um símbolo da muito firme palavra dos profetas. Sem visão, o povo perece, né? Então, o propósito de Deus enviar esses mensageiros, a maioria das vezes, é para abrir a palavra profética à sua igreja. Nós sabemos que anjos foram enviados a William Miller. Guilherme Miller recebeu anjos e esses anjos deram para ele o início da corrente profética, os eventos proféticos que habilitaram ele a entender o tempo em que eles viviam. Apesar dele ter proclamado erroneamente o evento, a fundação, o seu fundamento profético estava correto, e depois foi corrigido pelos adventistas pioneiros. Com a mensagem do santuário, do juízo investigativo, do dia da expiação. Ok? Não, agora, veja no livro de Provérbios que esses anjos eles têm uma mensagem específica para nós, assim como teve para Pedro. E nós temos ali no livro de Provérbios, capítulo 22, abram comigo em Provérbios 22. O que esses anjos vêm falar aos servos de Deus? O que eles foram falar a Daniel, a João, a Pedro? Provérbios capítulo 22, verso 20, a Bíblia diz, Provérbios 22, 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possa responder palavras de verdade aos que te consultarem? Então notem que quando Deus envia os seus mensageiros através de anjos ou através das 3 mensagens angélicas para nós, a Bíblia diz que ele nos dá algo por escrito. Não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento. Claro que aqui eu me lembro rapidamente ou diretamente do conselho da testemunha fiel e verdadeira. Deus não nos deixou o conselho para a igreja em que nós vivemos, o tempo histórico que nós vivemos, a igreja de Laodiceia, o conselho da testemunha fiel e verdadeira. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestimentas brancas para que cubra a vergonha da tua nudez, e colírio para os teus olhos, para que unjas e possa ver. Então, esse conselho da testemunha fiel e verdadeira, ele é dado à igreja de Laodiceia. E, obviamente, ele está conectado com a obra, com a missão que nós, como adventistas, temos nos últimos dias. Mas também eu me lembro de tantos outros conselhos que foi dado à igreja de Deus. Centenas e centenas de páginas de conselhos para a igreja, conselhos sobre regime alimentar, conselhos sobre tantas e tantas e tantas outras coisas que foram nos dadas, coisas excelentes, como a Bíblia diz, coisas que Deus nos deu por escrito para quê? Para que nós tenhamos a certeza das palavras da verdade. Não rejeite o conselho e as coisas excelentes que Deus tem nos dado. E existe um outro propósito aqui, a razão pela qual Deus dá esses conselhos e coisas excelentes à sua igreja, não é para que nós tenhamos e retenhamos tudo isso para nós, mas para que nós possamos compartilhar isso. Veja o que o verso diz. No verso 21, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. É exatamente isso que acontece com Pedro. Pedro é enviado a Cornélio, Cornélio é enviado a Pedro, para que Pedro pudesse responder palavras de verdade a Cornélio que o estava consultando.
Abram comigo no livro de Atos, novamente, capítulo 10. E nós vamos ler no verso 9. Pedro tem uma experiência antes de encontrar com Cornélio. Verso 9, Atos 10, 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então eu pergunto para vocês que estudam a Bíblia há tantos anos, qual foi o objetivo do Senhor dar essa visão a Pedro antes da visita com Cornélio? Me parece que era passar a mensagem pura aos impuros do mundo. Ok? Era para quebrar aquela separação que eles tinham entre judeus e Exato. outras nações. Ok. Interessante. Mais alguém? Pedro tinha... Eles consideravam os gentios como impuros. Uhum. Então, como Cornélio vinha falar com Pedro, Deus já o preparou, mostrando que também estava interessado nos gentios, né? Que não considerasse os gentios como imundo, porque ele iria dar a mensagem para eles, né? Purificando assim. Então, o que Deus purifica, o homem não pode considerar imundo, né? Veja bem, muito bem. Pedro, ele tinha Se nós, só um pouquinho, se nós olharmos ali para o 10, 28, tem uma observação bem interessante que diz assim, ó: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Muito bem, muito bem. Obrigado. Marcos, Justamente esse... Tem mais alguém que quer comentar? eu, Maxwell, Ok. Boa a tarde. questão da circuncisão, né? Que só era considerado judeu se fosse circuncidado. Uhum. E isso era um ponto que estava sendo bem debatido na época, né? Verdade. Porque no verso 34 é que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Uhum. Obrigado pela participação. Veja bem que Pedro, ele tinha na cabeça dele, na ideia dele, esse muro de separação entre judeus e gentios por todas essas razões que vocês mencionaram. Por muito outras razões também. Mas a minha pergunta é, Pedro não tinha essas excelentes coisas em todo conhecimento e sabedoria, esses conselhos que Deus nos deixou através dos seus anjos, através dos escritos dos seus profetas? Não tinha Pedro acesso aos escritos de Moisés, aos escritos dos profetas Isaías, do profeta Jeremias? Não tinha Pedro tantas excelentes coisas e conselhos acerca de todo conhecimento e sabedoria? Abram comigo no livro de Gênesis, irmãos. Gênesis capítulo 12. Veja que Deus teve que visitar Pedro para reestruturar uma errônea compreensão que ele tinha. Que através das tradições e costumes que vão sendo acariciadas de geração em geração, nos é dito no Espírito de Profecia que essas tradições e costumes muitas vezes cobrem as joias preciosas da palavra de Deus.
Veja em Gênesis capítulo 12, a promessa que é feita a Abraão. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, ao Abrão, desculpa, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas algumas das famílias da terra. É isso que diz? Ou só as famílias dos judeus seriam abençoadas? Ou só Todas. a igreja de Pedro, ou o ministério de Pedro seria abençoado? Ou a família de Pedro, é isso que diz? Não. A Bíblia diz todas as famílias da terra seriam abençoadas. Notem a promessa para Jacó, Gênesis 28. Gênesis capítulo 28. A Bíblia diz no verso 12. Aqui Jacó tem esse sonho, essa visão. O lugar que ele tem esse sonho é Betel. A palavra Betel significa igreja, a casa de Deus. É um símbolo da casa de Deus. Notem, verso 12. Sonhou e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, o oriente, norte, sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas algumas das famílias da terra. Que visão exclusivista que eles tinham. Todas as famílias da terra, a Bíblia diz. Veja que lá no Gênesis, já, o profeta Moisés deixou claro que em Abraão, em Isaque e em Jacó, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Notem que essa escada em Betel, na casa de Deus, era onde anjos subiam e desciam. É onde Deus se comunicava com a humanidade e continua se comunicando com a humanidade. É através da sua igreja, através dos seus discípulos, hoje, que os anjos se comunicam. Primeiro, segundo e terceiro anjo, as mensagens presentes para o nosso tempo. É assim que Deus se comunica com o ser humano, ainda nos dias de hoje. Abram comigo no livro de Isaías, capítulo 2. Isaías capítulo 2, verso 2. Mais uma promessa, mais um dos conselhos e coisas excelentes que nós temos e que Pedro tinha também. Mas me parece que por essas coisas da vida ele não enxergou algo tão claro, tão evidente. A Bíblia diz em Isaías 2, verso 2, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Veja que Isaías diz que a Sião, a casa de Jacó, a igreja... Conseguem escutar agora? Sim.
Eu fui desconectado aqui por alguma razão, mas aonde que eu parei que houve a interrupção? Estava começando a ler a passagem bíblica. Ok, Isaías capítulo 2, né? É. Ok, vamos lá então de novo. Isaías capítulo 2, verso 2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então notem, nos últimos dias, todas as nações concorrerão a Sião, a casa do Deus de Jacó, a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade, todas as nações. Aqui não há exclusão de pessoas ou seleção de nações ou raças. Todas as nações seriam abençoadas. E eles virão e dirão, nos ensine os seus caminhos, queremos andar nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, mais uma promessa de que essa bênção que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, teria um alcance mundial, um alcance a todas as nações. Abram comigo em Isaías capítulo 11. Será que Pedro não tinha esses conselhos, esse conhecimento disponível? Notem em Isaías capítulo 11, verso 10. Gui, só um pouquinho, eu queria... Sim. Como é que está na tua Bíblia esse Isaías, não sei na Bíblia dos outros, Isaías 2, 3. Para mim aqui está muitas pessoas, irão muitas nações e dirão, e não todas. Aqui diz todas. 2, mas no 3 é muitas, ou seja, não são todos que vão para a casa de Deus de Jacó. Uhum. No verso 2 diz assim, e concorrerão a ele todas as nações. All the nations, no King James. Todo mundo. Yeah. Tá, mas irão, depois no 3, irão E muitos muitas povos. nações. Muitos, não são todos. Muitos, mas não todos. Isso. Tá? Desculpe, eu só Não queria tem saber problema. se na de vocês também estava assim. Não, era isso mesmo. O ponto Porque aqui na King James está and many people shall go and say. Many então people. é muito. Notem a forma que eu entendo. From all the nations, ou de todas as nações, muitas pessoas irão. Ah, tá. Exato. Tá. Veja Certo. que Edom, Moab e Amon, eles representam essas nações, mas não é todos de Edom, Moab e Amon, que são muitos, né? Muitos cairão, né? E um remanescente, um grupo pequeno de Edom, Moab e Amon é que virão. Ok, obrigado. Isaías capítulo 11, verso 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Nós sabemos que Cristo, primeiramente, é a raiz de Jessé, filho de Davi, né? E ele seria posto por estandarte. Quando ele foi crucificado, foi como se ele levantasse como estandarte perante todos os povos, e esse estandarte seria buscado pelos gentios. Então veja, o próprio profeta Isaías já previa que os gentios iriam buscar o evangelho. Exatamente o que estava se cumprindo na época de Pedro. Então veja como que os profetas, nós poderíamos olhar outros profetas, outros lugares nas escrituras que fazem essa promessa. Muitos profetas, Zacarias fala que 10 homens tomarão na barra da saia do judeu e vão querer seguir. Notem em Salmos, por exemplo. Salmos é um texto bacana, Salmos. Eu não sei se no português vai funcionar, mas Salmos capítulo 67.
verso 2. Salmo 67, verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Todas as nações. Entre todas as nações. No 5 também. No 5, ó, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Exato. O verso 2 no inglês ele é bem interessante porque fala não a salvação, but thy saving health. A sua saving health é a salvação da sua saúde, algo assim. Não sei como traduzir. Salvação saudável, talvez. Sua salvação saudável. Mas a saving health, claro que a gente sempre, quando eu estudo com a Bíblia em King James, a gente aplica aqui a mensagem, the healing message, a mensagem da saúde. A mensagem da saúde, ou a reforma da saúde, não é só para o povo adventista. A mensagem da saúde foi dada para a humanidade. Nós somos os porta-vozes dessa mensagem. Deveríamos ser os porta-vozes, mas a mensagem é dada para todas as nações, para todos os povos. Então, notem vários exemplos nas Escrituras. E eu mostro um exemplo mais, que conecta direto com Apocalipse capítulo 18, que é aquele anjo que desce do céu e ilumina a terra com a sua glória, ilumina a terra inteira com a sua glória. Então veja, da mesma forma que a terra foi iluminada com a glória de Deus na época da igreja primitiva, o evangelho foi a todas as nações. Na época dos Meneritas, a terra foi iluminada com a sua glória e a mensagem foi a todas as estações missionárias da época. Nos últimos dias nos é prometido que mais uma vez a terra será iluminada com a glória de Deus e a mensagem irá a todas as nações. Isaías capítulo 60, notem. Verso 1. Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Notem que Pedro estava cumprindo essa profecia parcialmente quando Cornélio foi avisado, e ele foi avisado também para ter esse encontro divinamente marcado entre os dois. Voltem comigo no livro de Romanos, e você pode estar se perguntando, mas por que nós estamos estudando sobre isso depois de uma semana tão, assim, pelo menos para mim, com uma semana com bastante reflexão e ponderação, basicamente sobre os estudos que nós estávamos fazendo e a predição que foi feita que um ataque aconteceria aos Estados Unidos. O que isso tem a ver? O que essa história de Cornélio tem a ver? Qual a relevância dela para os dias em que nós estamos vivendo? Notem em Atos capítulo 10. Atos ou Romanos? Desculpa, eu falei Romanos, eu quis dizer Atos. Tá certo. É um do ladinho do outro, então só vou dar mais uns segundinhos aí. Atos capítulo 10. Notem que aquela visão do lençol, ela é bem simbólica. O lençol, ele era como a palavra ali em inglês como é que é? Cloth. Como se fosse um lençol branco. E você conecta isso com Apocalipse capítulo 19, e você vê que a vestimenta, ou como diz em português, the garments. É um tecido, tecido branco. É um tecido, mas aqui no Apocalipse 19, fala aqui, verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O linho fino, esse cloth, essa vestimenta, esse lençol, como você preferir
representa a justiça de Cristo que é dada aos santos. O conselho para a igreja de Laodiceia, aconselho-te que de mim compre ouro e vestimentas brancas, que é a justiça de Cristo. Então notem que essa justiça ela era amarrada no norte, no sul, no leste e no oeste, e cobria o mundo inteiro a justiça de Cristo. E havia animais imundos ali, ou um símbolo dos gentios, e todos eles, a justiça estava disponível e acessível a todos esses povos. Ok? Então, basicamente, essa foi a interpretação que Pedro deu. E notem no verso 34, como nós temos ele compreendendo essa visão. Verso 34, Atos capítulo 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, independente da nação ou da denominação, existem pessoas que temem a Deus e fazem o que é justo de acordo com a luz que eles possuem. Então, o ponto que eu quero enfatizar nessa história é o seguinte: Deus, ele nos dá coisas excelentes em conselho e sabedoria. Nós não temos somente a Bíblia, mas nós temos centenas e centenas de páginas do Espírito de profecia. E a nossa segurança está na muito firme palavra dos profetas. Porque Deus, ele não é autor de confusão. Os profetas, eles precisam concordar com os profetas. E essa semana, parando para refletir, eu rapidamente, não me demorou muito, assim como Pedro não demorou muito a perceber, que assim como Pedro tinha Moisés testificando sobre a bênção que abrangeria todas as nações, assim como ele tem Isaías testificando, e Zacarias e tantos outros profetas, eu percebi que o que eu particularmente estava fazendo, e eu orei a Deus e pedi perdão, era exatamente a mesma coisa. Justificando aquilo que é injustificável. Ok? Então, eu queria ler para vocês alguns textos para nós entrarmos mais nesse... Oh, aqui eu fui desconectado também. Deixa eu conectar novamente para compartilhar o texto com vocês. Me deem só um minutinho. Veja só que Atos dos Apóstolos, página 144. Desculpa, 140. Oi. Oi. Desculpe a intromissão, mas eu queria fazer um adendo aqui naquela parte que tu falaste da túnica, do lençol, da justiça de Cristo, né? Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram que fazer vestimentas para cobrir o corpo. Exato. E a palavra na língua original ali, que eles dizem que aqui em espanhol tá túnicas de pieles, né? Então seria aquelas vestimentas de peles. Uhum. A palavra na língua original é káfer, que na verdade é uma túnica, mas ela também significa expiação. Uhum. Exatamente. Então, essas vestimentas brancas são realmente a expiação da justiça de Cristo. Amém. Yeah. Obrigado, tia, pelo adendo.
Muito bem. Notem aqui Atos dos Apóstolos, página 140. Porque Cornélio estava a viver em obediência a todas as instruções que tinha recebido. Eu queria enfatizar essa parte aqui. Irmãos, uma coisa sempre me incomodou, e eu fui transparente com todos, apesar de tentar justificar aquilo que era injustificável. E o que me incomodou e me incomodava, e não me incomoda mais, é a instrução que nós temos em tantos conselhos e coisas excelentes do Espírito de Profecia e da Bíblia com relação à marcação de tempo. Time setting, como se diz no inglês. Marcar tempo. Eu, como muitos que já fazem parte dessa mensagem há tantos anos, sempre defendemos que depois de 22 de outubro de 1844, não haveria nenhuma projeção futura de tempo, que a nossa mensagem jamais, eu estou parafraseando o Espírito de Profecia, jamais se demoraria ou se apoiaria em tempo. Só que acontece que muitas vezes nós nos influenciamos e talvez olhamos algumas evidências que apontam ao contrário e tentamos justificar aquilo que é injustificável. E não é só quanto a isso, nós fazemos isso com outras coisas também. Você pode falar das reformas que Deus pede para a gente fazer, né? Você pode pensar no tipo de adoração, música, e muitas vezes nos pegamos tentando justificar aquilo que é claro, aquilo que Deus não deixou dúvida. E eu me peguei fazendo isso, como muitos, desde o ano 2019. Ok? Desde o ano 2019. Para aqueles que conhecem a história, no ano de 2014, houve antes, no ano de 2012, houve uma sugestão de que haveria um decreto dominical em 2014, e esse movimento, a liderança do movimento na época, se levantou em oposição à marcação de tempo. E essa voz foi calada, parcialmente calada, durante alguns anos, mas voltou com uma força incrível no final do ano de 2018, onde, mais uma vez, essa voz se levanta com força máxima. E naquele segundo momento, a grande maioria do movimento, a grande maioria, comprou a ideia. A maioria sabia, inclusive a liderança sabia da instrução dos conselhos do Espírito de Profecia com relação à marcação de tempo, a projeção de tempo futuro. E ainda assim, eu, abracei, entrei no trem e fui. E aí nós sabemos o que aconteceu em 2019 e agora vimos mais uma vez o terceiro testemunho. Nada aconteceu em 2014, não houve decreto dominical. Por mais que tentem justificar que foi algo espiritual, escondido, não houve, ponto final. 2014, 9 de novembro, a única coisa que aconteceu ali foi os 30 anos de aniversário da queda do Muro de Berlim, do cumprimento de Daniel capítulo 11, verso 40, e os 30 anos do movimento reformatório que nós estamos vivendo. Além disso, naquela data, nada mais aconteceu. E pela terceira vez, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida pela terceira vez, no dia 18 de julho. As predições e as projeções que fizeram com relação à destruição ou ataque na cidade de Nashville não aconteceu. Nada aconteceu. Muitos tentam justificar ainda hoje, eu falei isso abertamente para o mundo inteiro hoje de manhã, tentam justificar aquilo que é injustificável. Dizem, mas apareceu uma tal de uma nuvem lá que parecia uma coisa e era um sinal. Não. Nada aconteceu. Isso não quer dizer que o evento é falso. Isso não quer dizer que nós estamos errados no evento. Não. Provavelmente acontecerá talvez mais cedo do que muitos imaginam.
Mas o fato de nós estarmos projetando uma data específica vai diretamente contrário à inspiração, ao espírito de profecia, ou aos conselhos e excelentes coisas que nós tínhamos. Da mesma forma que Pedro, essa ideia pré-concebida que ele tinha de separação entre judeus e gentios, já tinha sido avisada a ele pelo espírito de profecia, Moisés, Isaías, Jeremias, Zacarias e tantos outros profetas. E o problema é que se nós não vivermos em obediência às instruções que nós temos recebido, que incluem o espírito de profecia, incluem a questão de marcação de tempo e de reformas e etc., da mesma forma que Cornélio, ele estava vivendo em obediência a todas essas instruções, foi só então que Deus ordenou, nota que o parágrafo continua dizendo, Deus ordenou de tal forma os acontecimentos que lhe foi dado mais verdade. Somente se nós vivermos a luz que nós temos recebido é que Deus pode nos derramar mais luz. E agora eu quero fazer um adendo publicamente. E eu disse que isso não teria problema de fazer isso, mas eu faço o adendo que eu rejeitei a clara palavra do Espírito de Profecia por algum tempo de que não haverá mais demora, não haverá mais mensagem apoiada em tempo profético. E hoje eu sinto um alívio tremendo, vocês não fazem ideia, irmãos, porque eu quebrava minha cabeça e tinha uma dificuldade tremenda de tentar justificar aquilo que era injustificável. E muitas pessoas estavam orando por mim, eu sei, e eu agradeço. Mas eu quero apelar para que nós não cometamos o mesmo erro de tentar justificar aquilo que é injustificável em outras áreas da vida também. Notem o que o texto diz. O mensageiro dos tribunais do céu foi enviado ao oficial romano e a Pedro para que Cornélio pudesse ser posto em contato com alguém que pudesse produzir ainda uma luz maior. Então, Deus ainda quer usar eu e você para produzir uma luz maior aos gentios. Mas ele só pode usar a igreja ou aqueles que fazem parte do seu povo se nós estivermos o quê? Em obediência às instruções que nós temos recebido. Próxima citação é bem conhecida de todos nós. Em cada época há um novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para o povo daquela geração. As velhas verdades são todas essenciais. Parte dessas velhas verdades é que não haverá mais demora, time is no longer. Não há mais mensagem de tempo profético, projeção de tempo profético. Isso não quer dizer que nós não podemos medir o tempo. Notem, eu quero deixar algo bem claro. Todo o nosso estudo sobre medir o tempo, né, sobre a profecia de Ezequiel, tudo aquilo ainda permanece firme. Nós somos comissionados a medir o tempo, olhar para o passado e ver os marcos, os pregos que foram colocados na história e medir o tempo, porque essa medição vai nos ajudar a compreender os eventos que estão nos esperando e o cumprimento deles. Mas isso não nos dá a liberdade de adicionar algo que Deus nunca revelou ou que Deus nunca pediu, que é projetar específicas datas e anos de eventos. Ainda temos os eventos, sim. Temos que profetizar novamente, sim. Mas desassociado de um tempo específico. Pelo menos foi assim que eu sempre entendi e volto agora às velhas e essenciais verdades. A nova verdade não é independente da velha, mas um desdobramento da mesma. É apenas quando as velhas verdades são compreendidas que podemos compreender a nova. Quando Cristo quis abrir aos seus discípulos a verdade, sua ressurreição, ele começou em Moisés e em todos os profetas, expôs em todas as escrituras as coisas que se diziam a respeito. Mas é a luz que brilha do desdobramento fresco da verdade que glorifica o velho. Aquele que rejeita ou negligencia o novo não possui realmente o velho. Para ele, perde o seu poder vital e torna-se apenas uma forma sem vida. Mensagens Selecionadas, volume 1, página 401. Não estamos aproveitando ao máximo a luz que o Senhor já nos deu. E assim deixamos de receber mais luz quando não caminhamos na luz já derramada sobre nós. Mais uma vez o princípio. Só quando você caminha nessa luz é que Deus pode nos dar mais luz.
Se nós quisermos entender a razão de tudo isso que está acontecendo, nós temos que andar na luz que nós temos recebido. Essa é a minha reflexão, a minha análise. E depois de 2 anos, parece que me levou 2 anos para compreender que não há justificativa, por mais bonita ou complexa que seja, para nós associarmos uma data futura a um evento. Nós sabemos dos eventos, sabemos o que vai acontecer. Provavelmente Nashville vai ser destruída mais cedo do que nós pensamos, mas nós não sabemos o dia nem a hora, nem um ano. Cristo vai voltar? Sim, nós não sabemos o dia, a hora e o ano. Nós sabemos que vai haver um decreto dominical? Nós não sabemos. Sabemos que será em breve. Muito provável na nossa geração. Tudo indica que a nossa geração virá todas essas coisas acontecer, mas ninguém tem o direito de ir contra o espírito de profecia. A não ser que você se levante como um profeta que contradiz os outros profetas. Mas lembre, Deus não é autor de confusão. Isso vai, vamos dizer, vai identificar esse profeta como um falso profeta, com uma falsa predição com relação a essas datas futuras ou projeções futuras. Próximo texto é Review and Herald, Manuscript Releases, volume 12, página 172. Aqui ela está falando sobre a reforma da saúde, mas eu quero extrair um princípio aqui com vocês. Tenho algo a dizer em relação a opiniões extremas. Okay? Notem opiniões extremas aqui. Sobre a reforma da saúde. A reforma da saúde torna-se um deformador da saúde e um destruidor da saúde quando levada ao extremo. Então, você leva ao extremo certas coisas, nesse contexto, a reforma da saúde levada ao extremo, ela se torna não uma reforma, mas uma deforma da saúde. Uma destruição da saúde. Isso você pode aplicar para outras áreas também. Então, o que eu quero que vocês enxerguem aqui é visões extremas, opiniões extremas. Por quê? Porque no próximo parágrafo, ela conecta essas opiniões extremas ao espírito de quê? Fanatismo. Vamos ler. Tremimos pelas igrejas que iam ser submetidas a esse espírito de fanatismo. O meu coração doía pelo povo de Deus. Tem de ser enganados e levados por esse falso entusiasmo? Eu pronunciei fielmente os avisos que me foram dados pelo Senhor, mas eles pareciam ter pouco efeito, exceto para fazer ciúmes a essas pessoas de opiniões extremas. Então, notem. Opiniões extremas é o espírito de fanatismo. Isso é fácil nós entendermos. O espírito fanático, ele tem opiniões extremas. Ele é um espírito de zelo extremo, né, de opiniões extremas. Eu quero perguntar para vocês, nessa tarde, se alguém sabe, por acaso, quem foi o primeiro fanático na Bíblia? Betina não pode, porque ela escutou hoje de manhã o estudo. Quem foi o primeiro fanático nas Escrituras? Eu acho que foi Caim. É uma boa sugestão. Mas não foi Caim, não. Não é? Boa sugestão também, mas... Foi Eva? Por que você fala, Eva? Você está lendo o texto que eu deixei? Eu li o texto. Que Deus falou e aumentou. E... Abra comigo o livro de Gênesis. Eu vou mostrar... Você tem razão, Júlio, foi Eva. O primeiro fanático na Bíblia foi Eva, e eu vou mostrar por quê. Gênesis capítulo 3. Foi a Kelly que lembrou disso. Notem no verso 3. Muito bem, Kelly. Gênesis 3, verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, isso é Eva falando,
Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que Eva está fazendo aqui? Foi isso que Deus falou? Ela está dizendo que Deus falou para ela que nem podia tocar. Não, vamos olhar o que Deus falou. Capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O que Eva fez aqui? Ela colocou uma palavra que Deus não tinha falado. Exatamente, ela adicionou algo que Deus nunca tinha requerido ou Ela pedido. tentou se proteger, mas ela caiu foi na armadilha, né? Porque o que estava escrito não é o que ela acrescentou. E geralmente, comumente, fanatismo, ele tem essa mesma característica. Ele adiciona coisas que não estão na palavra. Vou lhe dar um exemplo. Os judeus, os fariseus, eles tinham 600 regras de como se devia guardar o sábado. Eles adicionaram algo que Deus nunca tinha exigido. Existem reformadores do vestuário, e por um tempo eu tentei, achava que isso realmente era o correto, que eles pegam citações do Espírito de Profecia, uma ou duas citações, onde ela fala que os nossos membros devem estar cobertos, especialmente as crianças, e elas se referem no contexto ao inverno, para que a circulação seja homogênea, harmônica no nosso corpo, e os membros não fiquem gelados, que nós devemos cobrir todos os membros. Pessoas pegam e levam ao extremo e dizem, olha, não pode usar manga curta, não pode usar bermuda, praia só de roupa coberta, braço e perna coberta. Reforma da saúde e tantas outras áreas que as pessoas levam ao extremo, exigem algo que Deus nunca revelou. E nesse caso, nesse contexto, que nós estamos falando de marcação de tempo, uma das coisas que eu tentei fazer, foi justificar aquilo que era claro. Dizer, mas veja bem, quando ela fala de marcação de tempo, 90% ela está falando da volta de Cristo. E realmente é verdade. Mas ela também fala sobre o terminamento fechamento da porta da graça e também o derramamento da chuva serôdia. Como nós não devemos saber, não podemos saber o tempo específico. Uma vez que o evento se cumpre, sim, você pode olhar e determinar. Agora, projetar no futuro e dizer, daqui a pouco, daqui um ano, daqui um mês, vai acontecer isso. Não. Então, eu tentava adicionar, como Eva fez no texto, algo que Deus nunca colocou ali, dizendo, mas nós não estamos prevendo nem o derramamento da chuva serôdia, nem o fechamento da porta da graça e nem a volta de Cristo. Nós estamos prevendo um ataque terrorista do Islã. Então, pode. Exatamente o que Eva fez. Ela adicionou algo que não existia ali. Notem esse último texto, como o Espírito de Profecia é claro. Eva tinha exagerado as palavras do mandamento de Deus. Deus tinha dito a Adão e Eva, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Na controvérsia de Eva com a serpente, ela acrescentou a cláusula, nem lhe tocareis para que não morrais. Aqui foi vista a sutileza da serpente. Essa declaração deu-lhe vantagem. Eu quero dizer, irmãos, infelizmente, o inimigo ele recebeu vantagem sobre esse grupo com essas falsas predições, com esse desvio que aconteceu. Queria lembrar vocês que ano passado, quando uma controvérsia começou a ser agitada mais e houve uma separação grande,
um dos princípios que nós defendíamos era um assim diz o Senhor. O que importa é o que diz a Bíblia, o que importa é o que diz o Espírito de Profecia. E eu vou me colocar sob um assim diz o Senhor. Se Deus diz assim, então é assim. Mas uma coisa se faltou para corrigir esse problema. E eu acredito que essa semana isso está sendo corrigido. Aquilo que foi introduzido em 2012, rejeitado então, e depois reintroduzido em 2018 e aceitado pela maioria, precisa ser rejeitado, irmãos. Não há justificativa para nós dependermos de tempo. Seja 19, 20 ou 21, ou onde for. Não devemos olhar e projetar datas futuras. Não devemos adicionar cláusulas à palavra de Deus quando Ele não revelou. E isso que eu nem compartilhei com vocês, as claras evidências do Espírito de Profecia com relação à marcação de tempo. Citações que são claras. Só quando você tenta justificar e racionalizar em cima é que você tenta, né, justificar o que não é justificável. E eu peço perdão a Deus porque caí nesse erro e publicamente venho assumir a responsabilidade e corrigir, porque acho que não é tarde ainda para nós corrigirmos. E hoje de manhã uns me perguntaram, mas o que nós vamos fazer? E eu não posso responder por todos. O que eu sei é o que eu vou fazer. O que eu vou fazer já está decidido. E eu vou confiar na nossa única salvaguarda, que é a Bíblia, o Espírito de Profecia e aquilo que está revelado ali. Então eu vou finalizar com uma oração, então nós vamos abrir para questões, perguntas, considerações finais, ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo espírito de liberdade que nós temos para falar aqui entre irmãos e amigos. Obrigado pelo espírito de humildade também, que vem através da justiça de Cristo, que nos cobre, nos reveste, nos dá essa bênção de reconhecer os nossos erros. E nos ajuda, Senhor, a nos firmar naquilo que foi revelado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Esses excelentes conselhos, sabedoria e entendimento que o Senhor revelou ao teu povo. Centenas de páginas ali reveladas. E que não façamos parte daquele grupo que, assim como Eva, acrescentou cláusulas à pena inspirada, ou sentenças à palavra de Deus, requerindo aquilo que o Senhor nunca pediu. Nos perdoa, Senhor, me perdoa e nos guia na verdade. E ao andarmos na verdade, que o Senhor possa derramar ainda novos raios de luz sobre o nosso caminho e nos conduzir até a Nova Jerusalém. A minha oração em nome de Jesus. Amém.